Em uma cidade pacata, Tom Stahl leva uma vida tranquila com sua família, até que um incidente com criminosos revela um passado sombrio que ele tentava enterrar. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Marcas da Violência de 2005. E vamos para mais um resumo! No início do filme, dois homens, Leland Jones e William Billy, saem de uma cafeteria em um subúrbio tranquilo. Johnny, já na meia-idade, é mais experiente, enquanto Billy, com cerca de 20 anos, está apenas começando a vida. Quando se preparam para seguir viagem, percebem que a água tinha acabado, e Jones pede para Billy voltar e pegar mais. Ao entrar novamente na loja, Billy se depara com uma cena macabra, corpos espalhados e sangue por todo lado. Acontece que ambos fazem parte de uma gangue de assaltantes, que tem como alvo pequenas lojas ao redor da cidade, um esquema perfeito para eles, já que esses estabelecimentos geralmente são mal vigiados, facilitando os roubos. Enquanto Billy procura pela água, uma garotinha aparece de um esconderijo, aparentemente tentando se proteger do massacre. Para garantir que ninguém descobrisse o que aconteceu, Billy, sem pensar duas vezes, saca sua arma e mata a criança inocente. A cena então se desloca para Tom Stahl, um homem prestes a inaugurar seu restaurante em uma pequena cidade no estado de Indiana. Tom tem um filho, Jack, um estudante do ensino médio. Naquele dia, Jack estava jogando beisebol e foi o responsável por levar sua equipe à vitória, um momento de celebração e orgulho para a família. Enquanto isso, no vestiário, Jack é abordado por um rapaz chamado Bob, visivelmente irritado por sua equipe ter perdido para de Jack. O chamando de covarde, Bob desafia Jack para uma briga. No entanto, Jack, querendo evitar confusão, tenta se esquivar e pede para Bob deixá-lo em paz. No auge da tensão, ele acaba se envergonhando e, em um gesto de humildade, admite ser um covarde, com medo de enfrentar Bob. Enquanto isso, no restaurante de Tom, ele e seus funcionários estão limpando o local, já que o estabelecimento está prestes a fechar. Apenas dois clientes ainda estavam ali, terminando suas refeições. Nesse momento, Jones e Billy entram no restaurante, com uma postura ameaçadora e pedem comida. Tom, de forma educada, explica que não está mais servindo pedidos, pois o restaurante já estava fechado. Jones, furioso, grita com Tom, exigindo café, e para evitar maiores problemas, Tom, relutante, cede e serve os dois. Ele então pede para a garçonete ir embora mais cedo, já que a noite estava avançada. No entanto, quando a mulher se aproxima da porta para sair, Billy se levanta rapidamente, bloqueia sua saída e a trata com grosseria. A situação piora quando Johnny saca uma arma e ameaça Tom, exigindo todo o dinheiro do restaurante. Mas Tom, em vez de se submeter ao terror, reage rapidamente, imobilizando os dois assaltantes com um movimento preciso, apesar de ser ferido na perna por uma facada de Billy. Todos os que presenciaram as ações de Tom ficaram perplexos, surpresos com a reação de um homem aparentemente comum, sempre educado e amigável, que foi capaz de derrotar dois criminosos de maneira tão decisiva como se fosse um assassino profissional treinado. Após o incidente, a história de Tom foi amplamente divulgada pela mídia local e internacional. Ele foi aclamado como um verdadeiro herói por ter enfrentado e derrotado sozinho uma gangue de assaltantes impiedosos. Eddie, sua esposa, o levou ao hospital para tratamento e, ao sair do local, uma multidão o aguardava na porta, saudando-o como herói. Mesmo ao chegar em casa, Tom foi abordado por repórteres, mas, de maneira educada, pediu que se retirassem. Ele minimizou sua ação, dizendo que o que ele fez foi algo comum. Dentro de casa, Jack o recebeu com orgulho, encantado por ver seu pai agora conhecido como herói. No entanto, enquanto a família celebrava, Eddie observava pela janela e notou um carro preto estacionado não muito longe de sua casa. Inicialmente, ela pensou ser apenas mais um veículo da mídia, esperando para fazer uma entrevista com Tom. Não dando muita importância, ela seguiu com seu dia, sem saber que aquele carro estava prestes a mudar tudo. Poucos dias depois, o restaurante de Tom reabriu, mas agora estava lotado de visitantes ansiosos para ver o herói da cidade. Com tantas pessoas, Eddie decidiu ir até o restaurante para ajudar Tom e seus funcionários, que estavam sobrecarregados tentando atender a todos. Em meio à multidão, um grupo de homens bem vestidos entrou no estabelecimento, chamando a atenção de todos. Entre eles estava Carl Forget, um criminoso notório, que se aproximou de Tom e, de forma desconcertante, o chamou de Joey Quack. Tom, visivelmente confuso, negou, dizendo que seu nome era Tom Stahl e não Joe Quack. Mas Carl não parecia convencido. Ele então tirou o óculos e perguntou se Tom o reconhecia agora. Tom continuou insistindo em sua identidade e até mostrou sua carteira de identidade, mas Carl ignorou e saiu, deixando um sorriso enigmático no rosto. Depois de sua partida, Eddie, preocupada, ligou para o xerife Carnell para relatar os três homens suspeitos. O xerife
xerife investigou e se aproximou de Carl e seus capangas, parando ao lado de seu carro. Carl, com sua postura arrogante, respondeu calmamente que só queria saborear o café do restaurante e se referiu à cidade como lugar agradável. Após essa conversa, o xerife Carnell visitou Tom e Ed em casa e revelou que era Carl Forget, um chefe de uma poderosa organização criminosa de Filadélfia, famoso por sua crueldade e pela habilidade em escapar de prisões graças à sua fortuna. O xerife então perguntou a Tom se ele tinha algum problema com Carl, mas Tom explicou que Carl estava confundindo com um homem chamado Joey Quack. Tom, contudo, não tinha a menor ideia de quem fosse esse Joey Quack. Temos que levá-lo a sério, alertou o xerife, deixando claro que Carl não era alguém com quem se devesse brincar. No dia seguinte, Tom decidiu ir até o restaurante para tentar relaxar. O local estava fechado naquele domingo. Enquanto bebia seu café, pensativo, viu o carro de Carl estacionado em frente ao restaurante. Tom observou o carro por um tempo, até que ele se afastou. Preocupado e achando que Carl poderia estar indo até sua casa, ele correu para fora e ligou apressado para Eddie, pedindo que ela pegasse uma espingarda que estava guardada no alto do armário. Tom alertou sua esposa de que caso Carl e seus capangas decidissem atacá-los, ela deveria estar preparada. Tom finalmente chegou em casa antes de Carl e seus capangas, visivelmente agitado. Quando Eddie perguntou o que estava acontecendo, ele explicou rapidamente a situação. Jack, que estava tomando café da manhã, ficou chocado ao descobrir que seu pai possuía uma espingarda. Alguns dias depois, Eddie e sua filha Sarah foram ao shopping, mas enquanto Eddie estava distraída fazendo compras, Sarah desapareceu de repente. A mãe entrou em pânico e começou a procurá-la freneticamente, temendo o pior. Felizmente, Eddie conseguiu encontrar Sarah a tempo, sem que algo grave acontecesse. No entanto, para seu espanto, Carl Forget estava ali, observando-a de longe. Carl se aproximou de Eddie e, com um sorriso dissimulado, revelou a verdade sobre o passado de Tom. Ele contou a Eddie que seu marido não era Tom Stahl, mas sim Joey Quack, um assassino notório e temido da Filadélfia, apelidado de O Fantasma. Carl ainda insinuou que Tom foi responsável por ferir seu olho em um confronto anterior. Eddie, em choque e sem acreditar nas palavras de Carl, reagiu com rapidez, agarrou Sarah e saiu apressada do local, sem dar ouvidos ao que o criminoso tinha a dizer. Na escola, Jack novamente se tornou alvo de bullying, desta vez por Bob e seus amigos. Eles zombaram da sua família e chegaram a chamar seu pai de assassino, fazendo insinuações sobre o passado de Tom. Eles o atacaram verbalmente, tentando ferir Jack onde mais doía, sua relação com o pai. Jack, não aguentando mais as provocações, perdeu o controle e reagiu, soltando um palavrão agressivo. A briga resultou em uma suspensão da escola, e quando Tom soube, o repreendeu severamente. Tom, tentando ser um exemplo, aconselhou Jack a não recorrer à violência para resolver as situações, mas Jack, sentindo-se cada vez mais incompreendido, rebateu com o argumento de que seu pai havia agido com violência ao enfrentar os assaltantes no restaurante. "Você não foi lá e enfrentou aqueles cara, pai?" perguntou, buscando alguma justificativa para sua própria atitude. Isso fez Tom perder a paciência. Furioso, ele deu um tapa no rosto de Jack, um gesto impulsivo e cheio de frustração. Enquanto isso, Tom e Eddie estavam em casa conversando sobre Carl e as ameaças que ele representava. De repente, Carl e dois de seus capangas apareceram na porta, interrompendo a conversa. Carl, com sua usual arrogância, informou que Tom teria que acompanhá-la até a Filadélfia, porque alguém queria encontrá-lo. No entanto, havia um preço. Eles haviam sequestrado Jack e só o libertariam se Tom fosse com eles. Sabendo que a segurança de seu filho estava em risco, Tom não hesitou. Ele imediatamente se ofereceu para ir com eles à Filadélfia, em troca da liberdade de Jack. Carl, satisfeito com a resposta de Tom, concordou e libertou Jack. Depois de garantir que sua família estava segura em casa, Tom decidiu mudar de ideia e anunciou que não iria mais para a Filadélfia. Ao ouvir isso, Carl ordenou que seus homens o levassem à força, mas Tom, com uma facilidade impressionante, desarmou todos eles e matou os capangas de Carl. Durante a luta, Carl conseguiu atirar no ombro de Tom, deixando-o vulnerável. Quando Carl se preparava para dar o golpe fatal, ele perguntou se Tom tinha algo a dizer antes de morrer. Tom, com um olhar cheio de amargura, respondeu que deveria ter matado Carl enquanto ainda estava na Filadélfia. Foi então que Jack, vendo a situação desesperadora do pai, apareceu de repente e disparou contra Carl, matando-o instantaneamente. Tom foi rapidamente levado ao hospital, onde recebeu cuidados intensivos. Não muito depois, Eddie foi visitá-lo e o confrontou sobre sua verdadeira identidade. Com um olhar pesado e cheio de arrependimento, Tom finalmente revelou que era Joey Quack, um assassino de aluguel que frequentemente trabalhava para gangsters da Filadélfia. Contudo, ele havia decidido enterrar seu passado sombrio e começar uma nova vida ao lado de Eddie, a única mulher por quem se apaixonou de verdade. Ao ouvir a confissão de Tom, Eddie não conseguiu esconder sua raiva e decepção. Ele havia escondido algo tão crucial dela e isso a atingiu profundamente. Quando Tom voltou para casa,
se isolou ainda mais. A distância entre ele e sua família aumentou. Jack, que antes olhava para o pai com admiração, agora o via como uma decepção imensa. O que ele descobriu sobre o pai, seu segredo sombrio, foi um golpe duro demais. Logo após o ocorrido, o xerife Carl foi até a casa de Tom, buscando respostas sobre o que realmente aconteceu com Carl e seus homens. Rumores sobre Tom e sua possível identidade como assassino estavam se espalhando rapidamente, e Carl parece desconfiado. Porém, de maneira inesperada, Edie se levantou em defesa do marido. Com uma firmeza que ela mesmo não sabia que tinha, ela convenceu o xerife de que Tom não passava de um homem comum, longe de ser Joey Kwak, o assassino de aluguel que todos temiam. Ela explicou que a família já tinha passado muitos apuros, desde o assalto ao restaurante, e pediu com todas as forças que o xerife não causasse mais problemas. Suas palavras fizeram Carnion hesitar, visivelmente desconfortável com a situação. Ele deu um último olhar para Edie e, com um suspiro, se retirou. No meio da noite, enquanto todos dormiam, Tom foi abruptamente acordado por uma ligação de um homem chamado Hit, da Filadélfia. Hit insistiu para que Tom fosse encontrá-lo imediatamente, ameaçando ir até a sua casa caso o recusasse. Sem querer colocar sua família em risco, Tom decidiu partir sozinho para a Filadélfia. Ao chegar, ele foi recebido por um dos capangas de Hit em um bar, que o levou até a casa do próprio Hit. Ali, Tom teve uma surpresa. Hit, o chefe do crime mais temido da cidade, era na verdade seu irmão mais velho. Durante a conversa, Hit expressou sua frustração por Tom ter desaparecido quando ele mais precisou, no meio de um confronto com os bandidos locais. Logo, Tom percebeu que suas ações no passado haviam prejudicado os planos de Hit, que tentava consolidar seu domínio sobre a Filadélfia. Tom, arrependido, decide oferecer uma chance de redenção, propondo voltar a ser seu aliado como um assassino de aluguel. No entanto, Hit, ressentido, decide que a única solução seria eliminar Tom de uma vez por todas. Ele ordena que seus homens o matem, mas Tom não seria fácil de derrotar. Em um confronto rápido e mortal, ele acaba com todos os capangas de Hit sozinho. Quando finalmente está prestes a matar Hit, o chefe do crime tenta dizer algo, mas Tom, impassível, o mata sem hesitar. De volta em Indiana, Tom retorna rapidamente para casa. Quando chega, sua esposa e filhos estão se preparando para o jantar. Jack começa a servir a comida para Tom. Após um momento de tensão e desconforto, Edie o convida para se sentar à mesa, sinalizando que, de alguma forma, ele estava sendo aceito de volta em sua vida. A moral da história nos ensina que não adianta tentar esconder um passado sombrio, ele sempre encontra uma forma de te alcançar. E no fim, até o herói mais provável pode ter um lado bem obscuro. Só não vale esperar que todo mundo te aplauda quando a verdade vem à tona. Pode ser que o aplauso venha mais como um tapa na cara. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.